1969, o homem foi para a Lua com menos tecnologia que tem dentro do seu celular hoje, e muita gente ainda acredita que nada disso aconteceu. Mas talvez a pergunta certa não seria se realmente isso foi real. Talvez a pergunta certa seria: por que alguém fingiria isso em meio à Guerra Fria, arriscando toda a reputação do país? Hoje você vai entender o porquê o homem foi para a Lua e por que isso importa tanto até hoje, porque isso é real. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo isso. Eu sou o Iago e bem-vindos ao meu canal. Para entender tudo isso, você primeiro precisa entender sobre a Guerra Fria. Não era uma guerra de armas, era uma guerra de domínio tecnológico, influência e poder psicológico. E a União Soviética saiu na frente lançando seu primeiro satélite ao espaço e logo após também o primeiro homem no espaço, esse daqui, o tal do Yuri. Um detalhe importante é que os Estados Unidos estavam perdendo essa guerra e perder essa corrida significaria muito para os Estados Unidos, para a potência do país. Vocês sabem que os Estados Unidos, o que eles mais detestam é perder. Então entra em cena um dos projetos mais ambiciosos da história, o programa Apollo. E em 1969 a missão Apollo 11 pousa na Lua. E esse seria um marco histórico para toda a humanidade. O primeiro homem que pisou na Lua, vou estar deixando a imagem dele aqui, e fotos também de todo o acontecimento, né? Um marco histórico para todos nós, um marco histórico para a humanidade, para o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. E claro que os Estados Unidos queria transmitir uma mensagem para a Terra com tudo isso, né? Basicamente eles estavam falando para todo mundo que nós somos a potência maior e nós que predominamos tudo. Agora pensa comigo, se isso fosse realmente uma mentira, eles teriam que sustentar essa mentira por 50 anos. Que eles teriam cientistas do mundo inteiro analisando os dados constantemente, outros países monitorando ali a missão em tempo real, amostras reais de rochas lunares e experiências que deixaram na Lua que funcionam até hoje e que inclusive qualquer observatório pode confirmar isso. Agora, uma parte importante é que a União Soviética nunca confirmou o pouso dos Estados Unidos na Lua. Eles nunca contestaram isso oficialmente, né? E se isso realmente fosse falso, seria um escândalo para todo mundo, e quem sairia ganhando com isso seria principalmente a União Soviética. Então o que eu tô querendo dizer é que não faz sentido isso ser mentira, porque não teria um motivo concreto para eles inventar uma mentira tão grande a ponto de querer enganar o mundo inteiro. E com tudo isso, depois de um tempo, surge a pergunta, né? Então por que os caras não foi novamente depois, dentro desses 50 anos? E a resposta é muito simples, seria o custo versus o retorno estratégico. Ir para a Lua naquela época custou bilhões de dólares, né? E depois que os Estados Unidos conseguiu chegar na Lua, a corrida já tinha sido finalizada e depois disso não surgiu mais motivos para ir até a Lua. E a partir daí o foco mudou, porque o homem não precisava mais ir na Lua, porque isso já tinha acabado e não tinha mais motivo. E com a tecnologia avançada, o foco começou a ser em satélites, estações espaciais e também tecnologia militar. Ou seja, eles não pararam porque não tinha como mais ir. Eles pararam porque já não tinha mais motivo concreto para ficar indo para a Lua que nem bobo. E bom, agora o jogo mudou, né? Agora, depois de anos, depois de 50 anos, o homem voltou a ir pra Lua e a estratégia é totalmente diferente. Agora o objetivo principal não é só pousar na Lua e mostrar pro mundo. Agora o objetivo principal é pisar e ficar lá realmente, né? Estamos falando de mineração espacial, água congelada na Lua, combustível para missão em Marte e bases permanentes. E é por isso que surgiu o programa Artemis. E novas potências entraram no jogo, como China e a empresa do empresário Elon Musk, SpaceX. Agora a parte mais importante que a gente vai falar nesse vídeo, com certeza, é a volta do homem na Lua que acabou de acontecer. No dia 1º de abril de 2026, a missão Artemis 2 foi lançada. E pela primeira vez desde 1972, seres humanos voltaram a viajar em direção à Lua. Mas aqui está um ponto que muita gente não entendeu. Por que eles não pousaram? Tanto que você vai entrar no perfil da NASA e vai ver as fotos que foram tiradas, né, da Terra e da Lua,
E muita gente vai estar tacando hate nos astronautas, na NASA, falando que tudo que aconteceu desde lá de 1969 foi mentira. E claro, né, com um motivo óbvio, as pessoas não pesquisam o motivo deles estar indo pra Lua, tiram suas próprias conclusões e assim criam uma opinião formada e somente sai compartilhando por aí, discutindo coisas que elas nem sabem, né? Os astronautas, eles deram uma volta na Lua sem pousar, testando tudo em condições reais. A missão durou cerca de 10 dias, percorreram centenas e milhares de quilômetros e voltaram até a Terra com segurança. Agora, o motivo deles não terem pousado na Lua é simples. Aquilo não foi uma missão de conquista, foi uma missão de validação. Eles testaram um sistema de vida humana no profundo espaço, navegação fora da órbita da Terra, comunicação em zona sem sinal e reentrada na atmosfera em quase 40 mil quilômetros por hora. Ou seja, antes de começar qualquer coisa, qualquer outra missão, eles tinham que testar se aquilo que eles planejavam realmente funcionava, a questão de levar e trazer o ser humano vivo. E agora que eles já definiram tudo, que eles já testaram tudo, a próxima missão já está definida. A próxima missão vai ser o retorno do homem oficialmente na Lua, onde eles irão pisar oficialmente na Lua depois aí de quase 60 anos, vamos dizer assim. Mas diferente de 1969, agora não é mais uma corrida, agora é uma missão de ocupação realmente na Lua, né? O foco agora é explorar o polo sul da Lua, encontrar água congelada, transformar isso em combustível e depois construir bases permanentes, transformando assim a Lua em um ponto estratégico para chegar até Marte. A Lua nunca foi sobre a Lua, foi e ainda é sobre poder. Quem domina o espaço controla a comunicação, tecnologia e o futuro. E por isso que, olhando de forma fria e lógica, isso não tem como ser uma mentira. Porque não faria nenhum sentido isso ser uma mentira, eles gastar bilhões de dólares com gravação, com cinema, com cenário, só para enganar os pobres brasileiros. Então, talvez a pergunta certa a se fazer todo esse tempo não é se o homem foi para a Lua, mas sim quem vai dominar o que vem depois dela. Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui, e se vocês querem que eu traga vídeo sobre essa pauta, falando também sobre a Lua colorida que tanto falam, eu posso trazer vídeos falando sobre todas essas coisas que estão acontecendo aí no programa Artemis. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like pra mim ver se realmente tá valendo a pena fazer conteúdo sobre isso, e também se inscreva no canal. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau, fui!